Estamos muito felizes hoje, depois de algumas remarcações, hoje chegou finalmente o dia, né, doutor Leonel? Já tínhamos agendado em algumas outras datas anteriores, mas teve alguns imprevistos. Mas o assunto é extremamente importante e certamente precisamos de esclarecimentos sobre esse assunto, que depois ele falará. O doutor Leonel, ele é médico, urologista pediátrico, professor da UBRA e médico bastante atuante na área da igreja, ancião da Igreja Central de Porto Alegre, e foi presidente da Associação dos Médicos Adventistas no Brasil no período de 2019, agora até 2023. Então, ele tem larga experiência nesse assunto e bondosamente aceitou o convite. Então, os próximos momentos são dele e que Deus possa usar ele poderosamente para esclarecer esse assunto que é muito importante para nós. Obrigado, doutora Alice. Bom dia e feliz sábado. Gostei. É um privilégio estar aqui com vocês. E este é um tema que a gente ama muito, e vocês vão ver que eu tenho envolvimento a longo tempo com esse tema, com as preocupações, com respeito a como nós devemos cuidar do nosso corpo, como devemos escolher a terapêutica, o tratamento que será usado nos casos de doença. Isso é importante nós entendermos para que possamos, não somente para nós, mas também como conversar com outras pessoas que não são adventistas sobre a nossa posição com respeito a alternativas que são dadas para tratamentos da nossa saúde. Quero agradecer a Alice pelo convite. Sei que é um privilégio estar aqui. Estava lembrando que a última vez que eu vim aqui, eu vim para um batismo, o batismo de uma médica, que eu sei que agora está em outra igreja, adventista, da Floresta, mas então, assim, é uma igreja que a gente ama muito e quero agradecer a ela pelo convite, ao pastor Márcio, por estar aberto esse espaço para a gente conversar sobre saúde, ao Toninho, ao Antônio, que é o ancião do dia, e uma pessoa especial lá no som, que é o Kelf, que me auxiliou bastante na chegada para que tudo corresse bem e nós pudéssemos transmitir essa mensagem. Quando me pediram para falar sobre isso, eu fiquei pensando, bom, quantas pessoas será que já não usaram algum remédio que desconfiam se funciona ou não funciona? Quantas pessoas já pensaram em fazer algum tratamento que o médico disse não faça porque não serve para nada, mas um amigo disse sim? E se eu for falar lá, a maior parte vai dizer, ele está falando isso porque ele é médico, ele está tentando defender a profissão dele. Eu quero dizer para vocês que antes de ser médico, primeiro, eu sou um ser humano que precisa de tratamento, já precisou de tratamento para doenças, para cirurgias. E como pessoa, a gente convive com remédios que deem certo e não dão certo, cirurgias que funcionam e não funcionam. E muitas vezes a gente fica em dúvida se deve ou não fazer uma vacina, o que deve fazer como pessoa. Em segundo lugar, além de ser um homem que usa a medicina para cuidar do seu corpo, eu, aos 11 anos, sou batizado na igreja adventista. Muito antes de ser médico, eu sou adventista. E acredito que o foco que nós devemos ter para escolher como cuidar do nosso corpo é o que a Bíblia nos diz. A medicina é importante, sim. Deus deu a cada um de nós dons para o nosso trabalho.
Alguns são arquitetos, engenheiros, fazem pontes maravilhosas e a gente passa naquelas pontes com o máximo de tranquilidade. Sobe em edifícios de 100 andares para ter uma vista bonita, sem preocupação que vai cair, porque alguém estudou aquilo, alguém, na verdade, se preocupou e teve a qualificação por Deus para ser um engenheiro, um arquiteto. Nós vamos ao dentista para que cuide de nossos dentes. E assim Deus também deu aos cada profissional da área da saúde, seja médico, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro, educador físico, um dom. E graças a isso ele estudou, graças a isso remédios foram inventados, tratamentos foram inventados. E aí, como é que eu devo agir com respeito a isso? Eu gostaria de começar pensando em como Deus cuida da nossa saúde. E eu gostaria de conversar com você sobre Deus no Jardim do Éden com Adão. Um lugar perfeito. Um ser humano criado por Ele perfeito. O que nós esperamos que Deus faça para Adão e Eva, Adão primeiro, e como é que ele orientou Adão? O que ele disse para Adão quando ele encontrou com ele e disse, olha, agora tu está no Jardim do Éden, aproveita. Tem uma natureza perfeita, tu és perfeito, não precisa de orientação nenhuma. Ou será que Deus se preocupou com a saúde daquele primeiro ser humano, criado por Ele? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 2, versículo 15. Nós vamos ler do verso 15 ao 18. Antes, vamos nos inclinar e falar com Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos cada bênção que tem dado às nossas vidas, te agradecemos por nos orientar através da Bíblia, do Espírito de profecia, e pedimos que esteja presente entre nós, que abras as nossas mentes e corações para que possamos compreender a Tua mensagem e possamos utilizá-la em nossa vida diária. Gênesis 2, então, verso 15 a 18. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. E o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. 3 coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, Deus disse, tem que trabalhar. Por incrível que pareça, no Jardim do Éden, tem que cultivar e guardar. Nós sabemos depois que Deus pediu que ele não somente fizesse isso, mas desse o nome para os animais. Além de cultivar e guardar, disse o que ele deveria comer. E disse que ele deveria ter uma vida social, que ele iria fazer uma esposa para ele. Depois pede que eles cresçam, multipliquem-se, tenham filhos. Então note, num ambiente perfeito, Deus já se preocupou com a saúde mental, física, dele, e espiritual também. Como é que eu sei que ele cuidou da saúde espiritual? Tinha algum momento que Deus vinha e conversava com Adão e Eva? A Bíblia diz isso muito claramente, que Deus vinha pela manhã e pela tarde para conversar com Adão e Eva. Então note, num ambiente perfeito, com um ser humano perfeito, Deus já deu suas orientações. Mas veio o pecado. E ao ver o pecado, como é que Deus
continuou a orientar as pessoas. Eu coloquei algumas coisas importantes que tem na Bíblia para a gente lembrar como Deus cuidou do seu povo desde o início. Para o povo de Israel, Deus deu a circuncisão. E não era somente uma questão de um pacto, mas a circuncisão foi muito utilizada porque ela ainda hoje é reconhecida como um método pelo qual diminui a incidência de doenças. Então, ela facilita a higiene. Então, por esse motivo, a circuncisão foi colocada. Não comer sangue. Deus deu orientação quais eram os animais puros e impuros. Deus conversou com o povo de Israel sobre a purificação após o parto, sobre como agir com as pessoas que eram leprosas, como agir no momento de menstruação e até de relacionamento sexual. E eu teria muitos textos, mas trouxe somente esses 3 para que a gente se desse conta da importância que tem a saúde e como Deus se preocupa com ela. Em Jeremias 8, 22, tem uma frase que é importante que mostra uma cidade que era um ponto crucial para cuidados de saúde, que era conhecido por seus tratamentos importantes, pelas ervas que eram utilizadas para salvar, para curar pessoas. E por isso, Jeremias diz em 8:22, acaso não há bálsamo em Gileade? Não há ali médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Outro verso que chama atenção para a parte de saúde mental é o conhecido texto de Provérbios 17:22. O coração alegre, alguém continua comigo? O coração alegre é o quê? Bom remédio. Mas aí não precisa dizer o resto. O espírito abatido faz secar os olhos, os ossos. Notem, textos na Bíblia que chamam a atenção para o fato de que Deus se preocupa com a nossa saúde. Mais adiante, nós vemos modos como Deus utilizou para que pessoas fossem curadas. Eu trouxe rapidamente aqui 4 momentos nos quais houve, na realidade, métodos pelos quais profetas fizeram curas ou ressuscitação. Vou começar pela esquerda, a minha esquerda, a direita de vocês, né? Com o filho da viúva de Sarepta. Vocês lembram da história? Morto, e Elias se deita sobre o corpo. Elias aconchega, tenta aquecer. Será que foi isso que salvou? Será que foi isso que fez ressuscitar? Segunda coisa, Miriam enfrenta Deus, critica e fica leprosa. E Moisés ora por ela. Deixa ela num canto separada, mas ora para que Deus cure a sua irmã Miriam. Foi a oração de Moisés que curou a Miriam. Terceira coisa, o rei Ezequias tem uma doença séria, um câncer, uma úlcera, que pelo histórico parece ser cancerosa, e mandam usar a pasta de figo. Eu não sei se algum dermatologista tem aqui, mas eu procurei, não encontrei nada que hoje em dia ainda diga que o figo ajuda a curar câncer. Mas isso foi usado no rei Ezequias. Naamã foi tomar banho. E o profeta foi bem sincero com ele e disse 7 vezes: entra, se banha, porque vai ficar curado. É a água que tem esse poder. Note, eu estou trazendo esses momentos de milagres, de curas, para vocês verem que, na realidade, não são muitas vezes os métodos que resolvem, mas é o poder de Deus que nos cura.
Eu lembro de uma coisa que marcou minha vida. Meu pai era médico. E ele sempre orava uma oração, que eu uso ainda hoje em dia, que dizia assim: obrigado, Deus, pelos pacientes que em Ti confiam e nos meus serviços. Notem, quem tem a capacidade, quem criou o ser humano com a capacidade de cicatrizar, de se curar, de ter imunologia, de ter imunidade, foi Deus. Então, após o pecado, a gente vê Deus atuando para que pessoas fossem curadas. E Jesus, quando veio? Isso é o mais maravilhoso que nós temos. É o modelo, a gente diz que é o médico dos médicos, porque a gente tem mais histórias dele curando pessoas do que até de conversando com pessoas. Ele curou, ele ressuscitou, ele trouxe para ele um discípulo que era médico, e é chamado de um médico amado. O discípulo Lucas, que escreveu um livro inteiro, uma biografia de Cristo, que nós hoje utilizamos em nossas Bíblias. Jesus disse: os doentes precisam de médico. É Deus que cura, mas alguém tem que orientá-los. Quando ele conta a história do bom samaritano, ele diz que o bom samaritano faz o curativo nas feridas antes de levar a pessoa para uma hospedaria. Finalmente, em 1 Coríntios, nós temos um texto que é famoso, que diz que nosso corpo é o templo de Deus. Como o tempo é curto, eu estou somente citando, mas para que vocês entendam como Deus cuida do nosso corpo e se preocupa com a nossa saúde desde o Jardim do Éden. E depois, o tempo passou, as orientações continuam, sem dúvida, as orientações continuam, e nós precisamos entender que essas orientações que Deus nos deu, por exemplo, através da irmã White, são essenciais para que a gente possa escolher qual é o melhor tratamento para mim, para a minha família, para as pessoas com as quais eu amo. Tantos livros são escritos, tantos livros publicados da irmã White, com orientações só sobre saúde. A Igreja Adventista hoje em dia é reconhecida pela população mundial. Por quê? Porque nós temos mais anos de vida. Isso foi dito não pela Igreja Adventista, mas por estudiosos, pesquisadores que reconheceram, com estudos feitos por milhares de pessoas adventistas, que os cuidados de saúde que a irmã White recomenda fazem com que nós possamos, se segui-los, ter uma qualidade de vida melhor e ter mais saúde. Note, a ciência do bom viver, como lidar com emoções, regime alimentar, conselhos sobre saúde, mente, caráter e personalidade, medicina e salvação, temperança, livros nos quais a gente tira em cada um deles diferentes ensinos para a nossa vida. Você não leu nenhum, ou leu só 1 e 2, vale a pena dedicar um tempo da sua vida a isso. Nós falamos muito sobre os 8 remédios naturais. Eu tive há poucas semanas numa reunião da Divisão Sul-Americana sobre os hospitais adventistas. Nós temos 19 hospitais e clínicas na Divisão Sul-Americana, e um conselheiro externo foi conversar sobre os gerentes e dizer o que eles tinham que fazer. Note, a medicina hoje se preocupa muito com prevenção. A medicina se preocupa muito com reconhecer que melhor do que tratar é prevenir. Os convênios estão preocupados, e vocês que têm convênios devem ter notado, em oferecer propostas de prevenção para evitar que nós fiquemos doentes, porque sai mais caro para eles. Os hospitais estão oferecendo mais tratamentos preventivos de profilaxia. E esse consultor externo disse: vocês adventistas
tem no sangue de vocês, na missão de vocês, a prevenção. A fé de vocês diz que vocês têm 8 remédios que hoje em dia são reconhecidos pelo mundo todo. Então vocês têm que divulgar isso, não somente seguir, mas divulgar isso também. Mas continua. Passamos para o século 20, 21, a igreja cresceu, como vocês estão vendo, e eu já disse, nós temos clínicas adventistas, nós temos hospitais, temos em Porto Alegre a clínica adventista, temos faculdades de medicina, várias no mundo, faculdades de odontologia, de psicologia, da área de saúde. A igreja se preocupa em formar profissionais que não somente tenham o conhecimento científico, mas o senso de missão, conheçam bem a filosofia, a teologia que Cristo nos deu, para que nós possamos ter uma saúde melhor. E a igreja publica sobre isso? Publica. Eu estou citando aqui 2 livros que foram recentemente, em 2019, em 2019, Medicina Alternativa, a CPB, atualizou e publicou novamente, e o Cristianismo e Terapias Alternativas, que a Associação dos Médicos Adventistas, junto com o NASP, atualizou e novamente imprimiu em 2019. São livros que vale a pena serem lidos para que nós compreendamos o que temos à nossa disposição e como podemos melhor cuidar da nossa saúde. Por último, eu trago lá embaixo que a igreja também tem suas posições. A igreja estuda isso e se posiciona sobre como é que ela deve agir, como é que ela deve trabalhar com tratamentos que são oferecidos a ela e aos membros da igreja. Note, quando eu converso sobre isso, então nós estamos falando sobre algo que vem crescendo muito nas últimas décadas, que é diferentes tipos de medicina que são oferecidas a nós. A medicina tradicional, que nós chamamos a medicina ocidental, a medicina baseada em científico, é baseada em pesquisas. Ela é uma ciência que se preocupa muito em comprovar cientificamente que uma determinada cirurgia, um método terapêutico, um método diagnóstico funciona ou não funciona. Dentro dessa medicina, há uma preocupação muito grande sobre a parte de prevenção. E ela vem crescendo. Ela tinha o nome de medicina de família e comunidade, medicina preventiva. Hoje em dia a gente fala muito em medicina de estilo de vida. Mas então é uma mudança para que nós possamos cuidar do nosso corpo antes de ficar doentes. Se fala muito sobre a medicina natural. E o que é a medicina natural? Bom, tem variações importantes quando a gente fala sobre isso. Medicina natural é comer uma laranja para que eu possa ter vitamina C. Ou eu posso ter uma pílula natural de vitamina C. São coisas diferentes. E, infelizmente, essa variação faz com que a medicina, que poderia ser extremamente útil de nós nos preocuparmos só com o que é absolutamente natural, ela tenha variações com finalidade financeira que fazem com que a gente não se preocupe tanto com a comida, mas use uma vitamina que complemente a nossa alimentação. Então, essas variedades que vão mudando fazem com que nós tenhamos um problema. E aí começaram a surgir muitas medicinas e ofertas que são chamadas de medicina alternativa. O que nós chamamos de medicina alternativa? São medicinas que parecem mais naturais, parecem ter menos efeitos colaterais, parece que nos agradam. Faz parte do que a gente está dizendo aqui, a medicina preventiva que Deus nos deu, que a irmã White nos deu. Se algo é mais natural, pode ser que seja bom. E começam a atrair muitos membros da igreja sem que a gente tenha noção exata de detalhes de como é que essas medicinas funcionam.
E essas medicinas alternativas normalmente são utilizadas por pessoas que abandonam o tratamento, que é recomendado pelos seus médicos, psicólogos, seus educadores físicos, todos profissionais de saúde, e passem a utilizar somente esse tratamento. Nós também podemos usar alguns tratamentos como medicina complementar. O que é isso? Eu sei que eu tenho um trauma, bati a perna, tomei um remédio, mas eu faço uma bolsa de gelo. Isso ajuda? Ajuda. Tem um trabalho científico que diz exatamente quanto que ajuda a bolsa de gelo, quanto que eu tenho que colocar? Não tem. Mas a vovó diz que faz, o pai diz que faz, e funciona, todo mundo sabe que funciona a bolsa de gelo. Então, esses tratamentos complementares são aqueles que a gente usa a medicina tradicional, científica, mas complementa com chá alguma coisa que nós temos como uma tradição familiar. Qual é o histórico da medicina tradicional para que nós compreendamos de onde surgiu a medicina alternativa? A medicina tradicional, o histórico dela é muito rico, mas vocês vão ver que tem coisas que nós consideramos básicas hoje em dia e que foram reconhecidas há muito pouco tempo. Há 4.500 anos antes de Cristo, portanto, há 6.000 anos aproximadamente, se tem noção de uma primeira cirurgia no cérebro, que a gente chama de trepanação, e foram realizados em vários países, Egito, Grécia, China e Índia. Há 3.000 anos atrás, tem-se noção de pessoas que passaram um fiozinho por dentro de uma pele, de um lado para outro, e deram um nó, sem nenhum tipo de limpeza nem nada, mas conseguiram juntar os dois bordos de uma ferida numa sutura. 2.400 anos antes de Cristo, tem-se descrito a circuncisão entre os egípcios, mais ou menos ao mesmo tempo que os judeus, então, a história de Abraão. 400 anos antes de Cristo tem o famoso Hipócrates, que a gente chama do pai da medicina moderna, porque ele separa a medicina da religião. Notem que até agora, quando eu comentei os casos da Bíblia, são sacerdotes, são profetas, né, que fazem a cura, que orientam o povo. E aqui se começa a ter a separação e fazer uma coisa exclusivamente científica. E aí tem vários detalhes que eu coloco nessa história, como, por exemplo, agora já após Cristo, 1829, a transfusão de sangue na Inglaterra, a primeira, 1846, a primeira anestesia geral, algo que nós agradecemos, porque até hoje podemos fazer cirurgias sem sofrimento. 1847, lavar as mãos, parece tão básico, né? Agora, com a pandemia, note, não faz tanto tempo. Antisepsia, ou seja, fazer passar uma medicação que impeça o crescimento de bactérias durante o ato cirúrgico, 1867. E só em 1890, portanto, há quanto? 130 anos atrás, nós começamos a usar as famosas luvas, que hoje em dia são tão famosos, e a gente vê até nos consultórios médicos, não é somente no ato cirúrgico que são utilizadas. Mas essa medicina tradicional tem um problema. Ela também, no ato de inventar e no ato de criar medicações cada vez mais fortes, ela muitas vezes ultrapassou o limite, usou coisas que hoje em dia nós consideramos venenos. Por exemplo, o cigarro, a nicotina foi utilizada durante muito tempo. Isso fez com que os resultados, muitas vezes, fossem negativos. E aí começaram a surgir medicinas que eram mais suaves, que tinham menos efeitos colaterais, e, portanto, foram chamados de medicina alternativa. Isso não é uma coisa recente, às vezes a gente acha que isso começou agora. A medicina alternativa começou
há mais de 2000 anos antes de Cristo, mas sempre ligada a religiões ocidentais, hinduísmo, taoísmo, budismo, e se fazia uma medicina que tinha que ver com as energias do corpo, que em vez de ser Deus que cura, eram energias próprias que faziam com que as pessoas pudessem ser curadas. Então, se a gente se esforçar um pouco mais, nós temos a capacidade de curar dentro dessa filosofia. E temos aqui, desde 2000 a.C., a Ayurveda, a medicina, 1600 a.C., a acupuntura iniciou na China, um livro famoso que é utilizado pelos hindus e chineses é o princípio da medicina interna de um imperador. Então, é a igreja budista com um imperador que faz isso. E em 1796 começa a homeopatia. Este é o momento que faz a diferença dentro da medicina tradicional e alternativa. Porque era um momento em que a medicina tradicional crescia muito nas suas pesquisas, mas também em métodos invasivos, em uso de medicações extremamente agressivas, com resultados e efeitos colaterais importantes. E um homem na Alemanha começou a estudar e achar que se ele diluísse bem, se ele vibrasse bem, essa energia que ia ficar pela vibração teria capacidade de curar com menos efeitos colaterais. E esse é um método que até hoje nós vemos. A iridologia surgiu na Hungria como um método diagnóstico. Por quê? Porque o olho é algo que os médicos usam muito. Os oftalmologistas conseguem diagnosticar algumas doenças através do olho. Por exemplo, a diabetes em fases avançadas dá alterações no nosso olho. E a iridologia dizia que tudo podia ser visto ali. Quem a inventou viu uma coruja que tinha uma manchinha no olho e que estava com a perna quebrada. E notou que quando a perna curou, o olho também curou. E assim se inventou um novo método de fazer diagnóstico de qualquer doença. Nós vamos conversar sobre isso depois, mas para que vocês entendam. Quiropraxia nos Estados Unidos, note, não é só no Oriente Médio. Naturopatia na Alemanha, macrobiótica no Japão, reiki no Japão. Vários métodos surgem de medicinas alternativas para crescer. Isso se torna tão forte que nós temos um quadro que é famoso. Esse quadro está no Museu de de Moscou. É um quadro de 1857, que é a homeopatia crescendo e olhando os horrores da alopatia. Alopatia significa a medicina que trabalha com o oposto da doença, e homeopatia com a mesma coisa. Então, na alopatia, se eu tenho febre, eu dou um remédio para descer a febre, e não para mantê-la. Se eu tenho dor, eu dou um remédio para tirar a dor, e não dou um remédio que simula as mesmas coisas que a dor. Então, nesse momento em que os remédios da alopatia eram tão fortes e com tantos efeitos colaterais, a homeopatia começa a crescer. E aí? Por que então a medicina tradicional, ainda hoje em dia, realmente tem tantos problemas com a medicina alternativa? Em primeiro lugar, porque a medicina tradicional, ela não é perfeita. Nós somos seres humanos, cada um de nós diferentes, e diferentes remédios agem de modo diferente em cada um de nós. Infelizmente, a medicina tradicional não tem a capacidade de curar todas as doenças. Nem sempre ela é bem aplicada. Ela não vai garantir saúde nem vida eterna para ninguém. Muitas vezes os tratamentos demoram muito mais do que nós gostaríamos, principalmente em casos de doenças crônicas ou de câncer.
É angustiante, nós vemos pessoas sofrendo e o tratamento ter uma cura muito lenta. Tudo que nós fazemos em medicina tem risco, tem efeitos colaterais. E isto é um problema muito sério para nós. Tem outro problema. O crescimento do conhecimento fez com que o médico não pudesse conhecer tudo sobre medicina. E os médicos começaram a trabalhar em áreas específicas. Ótimo, conhecem muito sobre isso. Mas quando vocês precisam de um médico, vocês precisam de 2, 3 médicos em vários lugares, porque o conhecimento está dividido, não consegue estar todo num só profissional. E também a medicina tem interesses financeiros e muitas vezes não são adequados. Isso fez com que abrisse espaço para a medicina alternativa. O que a medicina alternativa parece para cada um de nós? Ela parece que age mais com o natural. Parece que tem menos riscos, menos efeitos colaterais. E como é um médico que cuida de tudo, esse é um atendimento integral. E isso nos agrada. Mas, como vocês vão ver, essa medicina, ela, na grande maioria dos casos, é baseada numa coisa chamada energia vital. Ela, na grande parte dos casos, tem uma origem e uma relação atual ou histórica com religiões, com outros deuses. Ela, em muitos casos, não tem respaldo científico. E aqui eu quero chamar a atenção porque, por exemplo, algumas delas, em alguns países, são reconhecidos como aceitáveis e em outros não. Como a homeopatia e a acupuntura, que a sociedade, o Conselho Regional Federal de Medicina disse: vamos manter dentro da medicina, mesmo não reconhecendo se tem ou não tem, na realidade, um efeito tão potente. Todos os tratamentos que nós fazemos podem ter melhoras pelo efeito placebo. Eu tomo um remédio, eu me tranquilizo, melhoro e parece que está dando certo. E, infelizmente, ela tem também interesses religiosos. Isso vem crescendo tanto que as revistas internacionais, eu trago 2, uma americana de setembro de 2022, outra do Brasil, aqui de março de 21, falando sobre a medicina alternativa. E eu queria trazer 3 dados que essas revistas trouxeram. Primeiro, 34% das pessoas no Brasil que tratam câncer buscam apoio complementar ou alternativo de medicinas alternativas. Outro dado, 66% das pessoas que vão ao médico e estão usando isso não contam para o seu médico. E isso faz com que o médico, muitas vezes, não possa orientá-las e, na realidade, fazer com que elas entendam quais os efeitos colaterais dessa medicina alternativa. E, por último, um trabalho feito em todo o mundo com mais de 19 mil pessoas, notou que aumenta 2 vezes o número de mortes nas pessoas que usam medicina alternativa. Falei sobre coisas de histórico de medicina, mas nós estamos aqui para ver como é que Deus quer que nós trabalhemos com isso. Os nossos princípios de fé, nós temos um só Deus, um único Deus. E devemos nos preocupar muito com a incompatibilidade religiosa entre o cristianismo e essas medicinas alternativas que são vitalistas, que cuidam do equilíbrio de energia. E é importante a gente ver isso. O que é esse vitalismo? Não é que essas medicinas alternativas não acreditem que haja bactérias, fungos, mas elas acham que, para vencê-las, nós temos que equilibrar as energias vitais do bem e do mal dentro de nós, com diferentes nomes, conforme a medicina alternativa, e vinculados às igrejas, na realidade, orientais. Energia vital, essa palavra é muito utilizada como equilíbrio das energias do bem e do mal. E para eu ver isso, fui procurar na internet a palavra energia vital.
E essas foram as propagandas que eu encontrei das mais diversas tipos de medicina alternativas, todos com a palavra energia vital dentro dela. Portanto, as pessoas que estão oferecendo, reconhecendo isso claramente. Outros princípios. Nas medicinas alternativas, e isso é um texto de um dos livros que eu estou conversando com vocês, a energia vital vem do universo, dos cristais, dos ímãs, dos astros, e a astrologia é muito citado nesses livros, que regem cada corpo cada órgão do corpo humano. Essa energia vital poderia ser transmitida de um cristal para a pessoa, para quem acredita em cristais, de um magneto para a água, quem acredita em magnetismo, da água para o ser humano, como nas águas imantadas, ou de qualquer substância para a água, através da manipulação e da sucção, como chama-se em homeopatia, o mexer esta água. Note, esses princípios não são de acordo com o que nós acreditamos. Eu estou citando agora um texto da irmã White, que é específica nisso. Muitos ensinam que a matéria possui força vital, que certas propriedades são comunicadas à matéria, que então ela fica a agir por sua própria energia inerente, e que as operações da natureza são dirigidas de acordo com leis fixas, nas quais o próprio Deus não pode interferir. Isto é ciência falsa e não é apoiado pela palavra de Deus. Outros princípios. Na Bíblia, citando um texto claro que diz do equilíbrio de energias do bem e do mal, em 2 Coríntios 6, 14 a 17, diz o que a sociedade tem? A justiça com a injustiça. Que comunhão tem a luz com as trevas? Note, nós não podemos, ao mesmo tempo, acreditar em Deus e estar trabalhando com medicações que são vinculadas a outros deuses. Que concórdia entre Cristo e Belial? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente, e só dele, nele habitarei, entre eles andarei. Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. É uma responsabilidade muito grande nós pensarmos como é que isso acontece. Mas a palavra que a gente mais usa, mais escuta quando fala sobre isso, é a pessoa dizer, bom, mas o que me importa é que eu usei isso e eu fiquei curado. Isso me preocupa. Isso dói para a gente, porque a gente sabe como o diabo pode usar uma cura e nós, na realidade, perdermos a eternidade. Ellen White, em Mente, Caráter e Personalidade, diz, instrumentos satânicos pretendem curar a doença, atribuem o seu poder à eletricidade, ao magnetismo ou aos chamados remédios de simpatia, ao passo que, na verdade, são mais que veículos das correntes elétricas de Satanás. Por estes meios, lançam seu encantamento sobre corpos e almas de homens. Em muitos casos, a vida futura é controlada por um poder satânico que parece impossível quebrar. Eu disse que faz muito tempo que eu trabalho nisso. Vocês estão vendo esses dois olhos lá embaixo, do tempo que não tinha ainda computador, e eu fiz um curso de iridologia. Não que eu quisesse ser iridólogo, mas eu trabalhava na clínica adventista. Nós tínhamos, na década de 90, muitas pessoas que faziam iridologia na igreja, e nós resolvemos fazer um curso, nós nos capacitarmos para entender melhor como é que funciona a iridologia. Por isso vocês têm os focos em slide dos meus dois olhos feitos naquele curso. O método RAID, que é o método psicológico de usar a íris, e eu escutei do guru deles, está aí o nome dele, dizendo como é que ele tinha se convertido para a iridologia,
que ele tinha visto em sonhos os olhos vindo a ele, e por isso que ele se converteu à iridologia. Nós vemos, na realidade, o poder de Satanás disso. Eu quero terminar com duas coisas. Primeiro, não é fácil, muitas vezes, nós escolhermos, no momento de dificuldade, de dor, não usar medicinas alternativas. Precisa de muita fé em nosso Deus. Precisa de muito estudo para que a gente compreenda o que é a irmã White, o que nós temos de textos que nos orientam com respeito a isso. E precisa de oração. No momento que um parente está com câncer, está numa fase terminal, e nos ser oferecido uma medicina dessa. Lembremos sempre dos 8 remédios naturais, da prevenção que temos que fazer, de escolher médicos que acreditem em Deus e que possam nos ajudar do modo correto. Um tratamento científico. Se necessário, podemos fazer métodos complementares. E quero terminar com um texto que é da União Central Brasileira sobre essas medicinas alternativas. Note, o texto diz: o ser humano foi criado à imagem semelhante de Deus, é uma unidade indivisível. Os processos de cura usados pela medicina alternativa se baseiam, de um modo central, em ideologias que se opõem aos princípios da revelação divina e, ao mesmo tempo, são incompatíveis com as leis científicas fundamentadas. Há um crescente número de medicinas alternativas baseadas em fisiologias místicas e ou espiritualistas. Eu vou pular porque estamos já no tempo, mas vou terminar dizendo: os adeptos das práticas vitalistas advogam erroneamente que a doença é resultado do desequilíbrio de energia vital que vem do universo, que vem dos astros, que vem do zodíaco. E, portanto, o interesse da nossa igreja, pelo bem-estar nosso de sociedade, recomenda que nós não utilizamos nem promovamos as medicinas alternativas místicas ou espiritualistas. E recomenda que as igrejas façam o que vocês estão fazendo, de conversar com seus membros sobre isso. Eu fico à disposição para, em outros momentos, nós conversarmos mais. É um tema polêmico, é um tema difícil de falar para quem está sofrendo com uma doença. Mas é essencial vocês entenderem a posição divina, a posição da igreja com respeito à nossa saúde. Que Deus nos abençoe e abra nossa mente e coração para que possamos agir do modo correto. Vamos ficar de pé para a oração? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelas orientações que deixaste até nós, pela Tua Bíblia, pelo Espírito de Profecia, pelos profissionais de saúde que trabalham com amor a Ti e respeito a Ti, cuidando da nossa saúde. Te agradecemos pelas bênçãos de Tu estares sempre ao nosso lado, de Tu nos abrires os olhos, o coração, para que possamos entender a Tua verdade, Te louvar, Te adorar e nos prepararmos para a Tua breve volta. É o que nós pedimos, não porque mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. O culto continua, nosso culto de adoração e louvor. E esse é um momento especial também. Me pediram que lembrassem vocês que não é somente de medicina alternativa. Vai primeiro? Quem entre nós não foi ferido, quem entre nós não tem culpa ou dor e é rejeitado por
graça desse Pai de amor foi feita em nosso favor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos cairão, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Oh Pai querido, aqui estão teus filhos, agradecidos por teu amor. Nós entregamos a tua vontade, enche-nos hoje com teu poder. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos cairão, mas aleluia, pois não há órfãos, não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos cairão, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Agora é hora de falar na nossa adoração, então, com respeito às bênçãos que Deus nos deu. De nós podermos devolver a Ele 10% do que Ele nos deu e agradecermos através de nossos dízimos e ofertas as bênçãos que temos recebido em nossa vida. Diáconos e diaconisas vão agora passar as ofertas.
Com reverência, vamos falar com Deus. Senhor Deus, te agradecemos a oportunidade que nos dás de, através dos nossos dízimos e ofertas, colaborarmos para o avanço da Tua obra em toda a terra. Te agradecemos e pedimos que dê sabedoria para que estas ofertas